Olá pessoal, que prazer estar com vocês para compartilhar um pouco de tanto que Deus tem feito na nossa vida e desta paixão que tem contagiado os nossos corações, a paixão pela visão de Deus, a paixão pelas vidas, a paixão pelas células, a paixão por Jesus. É uma alegria perceber o seu empenho, a sua busca. Eu fico muito feliz de perceber tanta gente querendo descobrir maneiras de servir ao Senhor melhor e de sermos mais frutíferos para Deus. Eu tenho certeza que no coração de cada um de nós tem o desejo de servir a Deus. Um dia nós conhecemos Jesus, deixamos a vida velha, deixamos aquela idolatria de vida materialista, de vida vazia, de egoísmo, para servir ao Senhor. Nos convertemos para servir um Deus vivo e verdadeiro, como diz Paulo aos Tessalonicenses. E nós estamos aqui hoje com este sonho de que Deus se mova de tal maneira no nosso ministério, na nossa igreja, que a gente cause impacto na vida de pessoas. Todos nós queremos dar frutos e eu espero que você, no DNA 1, no DNA 2, esteja entendendo, percebendo um caminho, uma porta ampla que Deus tem aberto para nós. Eu aqui da Central dou graças a Deus por tudo que nós temos visto. Eu acho que eu posso confessar a você que nunca imaginei, ver algo tão lindo e um crescimento tão exponencial pela graça e pelo favor de Deus. E o meu sonho é que isso se espalhe e que você viva também esta realidade tão poderosa. Eu quero lembrar a você, as últimas palavras de Jesus. É isso que está no meu coração, trazendo esta palavra de encorajamento para vocês. Sabe, Jesus sofreu, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado ali na cruz e Ele levou toda a vergonha, levou todos os nossos pecados. Mas a palavra de Deus nos diz que depois de morto, Ele foi colocado num sepulcro, mas ao terceiro dia ressuscitou. E você se lembra que Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos e ao final, quase que como suas últimas palavras, Ele apresenta para os discípulos aquela grande comissão. Você se lembra como Jesus apresentou para os seus discípulos esta última palavra? Jesus ressurreto disse assim: foi-me dada toda autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Sabe, queridos, deixa eu dizer para você algo muito importante que é uma marca no meu coração. A grande comissão é um mandamento dado por Jesus logo após e debaixo do impacto da ressurreição. É incrível que você percebe Jesus se aproximando dos discípulos e dizendo para eles: toda autoridade me foi dada. Ele está dizendo, já que eu tenho toda a autoridade, eu tenho então uma ordem para vocês. Sabe, a grande comissão é: vão e façam discípulos. Batizem os meus discípulos. Ensinem os meus discípulos a me obedecerem. Como vocês me obedecem, que eles sejam assim. Eu queria dizer para você, não é uma sugestão, não é uma proposta, é uma ordem de alguém que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, vocês têm que me obedecer. Não há outra opção. Não é uma ordem dada a uma classe especial. Não é uma ordem dada a alguns seguidores de Jesus, mas a todos os seguidores de Jesus. Ou seja, a ordem dele para nós é: façam discípulos. Façam discípulos. Então percebe que Jesus, na mais alta posição de autoridade, a quem Deus deu um nome que está acima de todo nome, Jesus disse: toda autoridade. É verdade. Jesus veio humilde, Jesus se esvaziou, assumiu uma forma de servo até a cruz. Mas depois da cruz, da sua morte, Ele ressuscitou. Deus o fez Senhor e Rei de todo o universo. Deu a Ele uma autoridade tão grande que o fez assentar na mais alta posição de governo do universo. E é esse Senhor glorificado que agora chega aos seus discípulos e diz: vão e façam discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Depois de ter vencido todos os nossos inimigos,
Depois de ter vencido o pecado, o inferno, a morte, e de ter sido colocado no lugar mais alto, ele deixa uma ordem clara para mim e para você: vão e façam discípulos. Toda autoridade, sabe, a grande comissão é uma ordem clara, a grande comissão é uma ordem inescapável, não dá para a gente fugir dela. Não cumprir a grande comissão é desafiar o Senhor do universo. Não se comprometer com a grande comissão é assumir uma postura de questionamento da vontade e da autorização do nosso Senhor. Por isso é que Jesus disse: vão e façam discípulos. Essa é a ordem. E preste atenção, este foi o foco do ministério de Jesus. Talvez muitos de nós pensem: eu não sei exatamente como fazer isso. Nós temos em Jesus o nosso grande exemplo, não é verdade? Jesus serviu as pessoas, ensinando. Jesus curou os enfermos. Jesus alimentou as multidões. Ele mostrava uma verdadeira compaixão e ele revelou um amor sobrenatural. Ele via as pessoas sofrendo, é verdade, e não conseguia ficar indiferente. Jesus nunca foi insensível, mas, mesmo assim, este não foi o foco do ministério de Jesus. Jesus teve como prioridade, enquanto esteve aqui na terra, formar um pequeno grupo de homens que ele chamou para estar junto com eles. Marcos capítulo 3, verso 13 a 15, diz que ele escolheu 12 para que estivessem com eles. Para quê? Para os enviar a pregar e expulsar demônios. Jesus trouxe 12 homens para dentro da sua vida, estabeleceu com eles um relacionamento de amizade, de companheirismo. Jesus estabeleceu um relacionamento com 12 homens para formar na vida deles ministério. Sabe, um relacionamento que tinha como objetivo formar líderes. Sabe, eles eram muito amigos, mas não era assim o grupinho de Jesus. Não era, como eu já ouvi falar, uma turma de pescaria, de jeito nenhum. São pessoas, sim, ligadas por relacionamento de amizade e admiração, mas eles se uniram para um propósito: formar naqueles homens líderes, pessoas que pudessem levar adiante os valores e a missão de Jesus. Esse era o grande objetivo. Jesus veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de todos nós. Só Ele poderia morrer no nosso lugar, mas Ele sabia que o tempo dele aqui seria limitado. E quando Ele partisse, Ele deixou, e Ele queria deixar 12 homens transformados em líderes, que pudessem levar adiante não só os valores do reino, sim, os valores do reino, mas prosseguir com a missão de Jesus. Nós somos herdeiros deste ministério. Nós somos a continuação da obra daqueles 12 discípulos. Então, de fato, nós estamos aqui para amar pessoas. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas nas suas necessidades. Ah, como eu amo a igreja, como é amplo o ministério de uma igreja, com crianças, com famílias, com pobres, com necessitados, com influência social. Ah, o ministério da igreja é amplo e diversificado. É a multiforme graça de Deus se manifestando através da igreja. Mas nós não podemos nos esquecer do foco: formar líderes que possam viver e ensinar os valores do reino, e líderes que abracem uma missão. Qual é a missão? Fazer discípulos. Fazer discípulos é o que Jesus veio fazer. Então, pastor Danilo Figueira, sabe, pastor Danilo Figueira tem uma frase que me encanta. Ele diz: discipulado é o relacionamento de um líder com um coração de servo, com um servo que tem um coração de líder. Eu penso que a igreja evangélica brasileira e mundial tem tido muita facilidade em evangelizar, não é? Mas não tem tido tanta facilidade assim para discipular. Em tempos de tanto vazio espiritual, em tempos em que as pessoas estão revelando tanta dor e tanta necessidade, parece que levar pessoas a crerem em Deus e no seu Filho Jesus não tem sido uma tarefa tão difícil, não. Mas o discipulado,
que é levar esses novos crentes a obedecerem a tudo que Jesus nos ensinou, bem, isso é bem mais difícil. Bem mais difícil. Classes de estudo ajudam. Pregações, puxa vida, são muito importantes. Mas o verdadeiro discipulado, meus irmãos, acontecerá principalmente através de relacionamentos. Esse exemplo Jesus nos deixou, formando através do discipulado homens e mulheres que carreguem os valores do reino e abracem essa missão. Eu quero hoje aqui destacar e agradecer ao que eu considero ser uma das maiores contribuições para esse tema, não é? O tema do discipulado. O livro talvez que mais me marcou se chama O Fazedor de Discípulos. O Fazedor de Discípulos do meu amigo, pastor, amigo desta igreja, pastor Danilo Figueira, lá da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Não só eu recomendo a todos aqui a leitura desse livro, mas nós também tomamos emprestados alguns princípios que a gente vai compartilhar e tem abraçado aqui na igreja, porque nós temos desafiado cada membro da central a não ser só um ministro na obra de Deus, a não apenas se enxergar como todo crente um ministro, mas principalmente todo crente um fazedor de discípulos. Sabe, eu acho incrível uma igreja em que as pessoas estão trabalhando nos seus talentos. Nós temos gente incrível trabalhando em tecnologia da informação, nós temos gente brilhante trabalhando na área da arte, na área da música, e eu admiro demais, não é? E levanto essa bandeira, cada crente tem que servir ao Senhor, e é um ministro sim, mas eu não consigo enxergar de que eu possa estar aqui usando meus talentos na área artística sem me preocupar com a minha maior missão, que é fazer discípulos. Então, eu tomo emprestada essa expressão do grande pastor Danilo Figueira para dizer, o meu sonho é fazer de cada cristão um fazedor de discípulos. A missão que Jesus deixou para nós é que cada um de nós faça discípulos. E é por isso que nós abraçamos com tanta paixão a visão celular. Porque nós percebemos uma igreja trabalhando por programas, cheio de afazeres, mas as pessoas se satisfazendo em trabalhar ministerialmente, mas com uma baixíssima preocupação em fazer discípulos, em reproduzir a sua vida em outras pessoas, em ganhar pessoas, edificar pessoas, batizar pessoas e levá-las a viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Esta é a nossa missão. Então eu recomendo, anotou aí, O Fazedor de Discípulos, não é? Incrível. Ele costuma dizer isso aqui, ó, discipulado é relacionamento. Relacionamento de alguém que se dispõe a servir o próximo. Alguém que é um pai espiritual e decide cuidar dos filhinhos e cuidar dos novos convertidos, construindo ali, naquela pessoa novinha na fé, o coração de um líder. E eu creio que esses sim são os objetivos principais de uma célula, principalmente evangelização, relacionamento num pequeno grupo e edificação. E o discipulado vai acontecer principalmente através de relacionamento. Foi por isso que Jesus escolheu aqueles 12 para que estivessem com ele. Que os enviasse para pregar, sim. Que tivesse autoridade para expulsar demônios, sim. Mas eles seriam preparados estando com Jesus. Nós podemos fazer muitas coisas boas na igreja para edificá-la e para servir as pessoas. Porém, o principal que nós temos que fazer é estabelecer relacionamentos transformadores. Então, como pastor, eu creio que eu e você temos que desafiar o nosso povo a se relacionar com as pessoas, a se envolverem com as pessoas, a trazer pessoas para dentro da sua vida, a desenvolver as melhores amizades que puderem, a fim de quê? De influenciar, de transferir visão, vida na vida, de compartilhar com elas um estilo de vida consagrado a Deus, para que elas possam olhar para nós e entender muito bem o que é um discípulo, e que possam sair e multiplicar esta visão. Multiplicar esta visão. E eu pego aqui esta palavra, multiplicar a visão, para compartilhar com você hoje aquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu quero que você acompanhe comigo, não é? Acompanhe comigo Mateus capítulo 25,
do verso 14 ao verso 30, quando eu comento com você a parábola dos talentos. Você se lembra desta parábola? Jesus pregou esta parábola no seu grande e último sermão, o sermão profético. Naquele sermão profético, Jesus contou para nós a respeito de um homem que reparte os seus talentos com 3 servos. Para um servo ele dá 5 talentos, para outro ele compartilha 2 talentos e para um último ele dá 1 talento apenas. E depois de entregar os talentos, ele vai embora para uma terra distante. Passado um tempo, ele volta. Ele volta para que os seus servos prestassem contas a ele. Você se lembra, a história é tão conhecida e tem sido usado como um desafio para nós de multiplicarmos aquilo que Deus tem dado para nós, de reconhecimento que Deus tem nos abençoado tanto, que é nossa obrigação, não é? Multiplicar aquilo que Deus deu para nós. Entretanto, quando aquele homem volta para que os seus servos prestassem conta, o primeiro que recebeu 5 talentos, você lembra? Ele diz: Senhor, olha aqui, você me deu 5 talentos e eu estou te dando mais 5, aqui ó, 10 talentos. Uau! Aquele homem ganha um grande elogio, diz: servo bom e fiel, você foi fiel nos 5 talentos, que maravilha, então olha, vou te dar um prêmio, entra na recompensa, entra no gozo, você me fez muito feliz, você me agradou profundamente e você vai compartilhar desta alegria. Para o segundo servo, aquele tinha dado 2 talentos, da mesma maneira, ele chega lá, todo entusiasmado, prestando conta, não é? E diz: olha, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos e eu trago mais 2 talentos. Você sabe, 1 talento já era uma fortuna, 2 talentos, 5 talentos era muito. Ele investiu muito na vida daqueles servos e eles disseram o quê? Aqui ó, mais 2. Eles multiplicaram os talentos. Entretanto, no final dessa história, ele chama aquele último servo, que tinha recebido 1 só. E ele diz assim: olha, eu te dei 1 talento, e aí, presta conta daquilo que eu te dei. E aí a palavra de Deus diz para nós que aquele homem chega para ele, diferentemente dos outros 2, e diz assim: olha, Senhor, eu te conheço, eu sei que o Senhor não é um homem duro, e que o Senhor quer colher onde nem semeou. Então eu fiquei com medo, escondi o meu talento. Mas olha aqui, ó, não perdi não. O Senhor me deu 1, estou te devolvendo o seu talento. O que era seu é seu, eu não multipliquei. Sabe, querido, a palavra do Senhor foi muito dura para ele. O Senhor daquele servo ficou profundamente desapontado e o chamou de servo mau e negligente. Presta atenção nessas palavras, servo mau e negligente. Se você sabia então, se você pensava e julgava que eu era desse jeito, pois você deveria pelo menos ter colocado no banco para gerar um pouquinho de juros, mas você me daria pelo menos o meu dinheiro com alguma coisa. Mas olha, já que você não fez assim, fora, fora. E ele disse: lancem fora, esse não serve mais para ser meu servo ou para estar na minha casa. Que parábola incrível! Jesus conta essa parábola no ambiente de despedida. Jesus conta essa parábola no sentido daquilo que ele investiu 3 anos na vida dos seus discípulos. Jesus fala desta parábola num ambiente de profecia, num ambiente profético, falando sobre o final do mundo, quando ele nos julgaria. O que ele está dizendo para nós é que um dia cada um de nós compareceremos diante de Deus para prestar conta daquilo que ele tem nos dado e como temos sido abençoados. Temos sido abençoados com uma salvação tão poderosa, temos sido abençoados com uma igreja, temos sido abençoados com a palavra de Deus. Quantas bênçãos, você vai ficar impressionado como Deus tem te abençoado, mas a palavra de Deus não é, mostra que Deus ensina com clareza o que Ele espera de nós, o que Deus espera de nós. E esta parábola revela não só o que Deus espera de nós, mas diz principalmente que Deus investiu nas nossas vidas esperando um resultado. E se Ele espera um resultado, então Ele vai cobrar um dia o resultado. Sabe, eu me preocupo com crentes que estão dentro da igreja pensando: eu já estou salvo, é o fim da linha. Não, é o começo.
E um dia Deus nos chamará para prestar conta e Ele vai cobrar. A minha pergunta é, será que todos os membros das nossas igrejas estão atentos e será que nós as temos ensinado bem claro de que um dia, tudo isso que a gente tem vivido maravilhoso, chamado igreja, todo favor e graça de Deus, um dia o Senhor vai cobrar o resultado disso? Então nós vemos nessa história um homem investindo na vida dos seus servos. E nós podemos, cada um de nós, pensar em um líder investindo na vida dos seus discípulos para que ele produzam frutos. Nós podemos imaginar Jesus investindo na nossa vida, pastores, mas também podemos imaginar nós, pastores, investindo na vida dos nossos membros, das nossas ovelhas. Nós podemos imaginar os nossos primeiros líderes de células investindo na vida das suas células. Tudo para quê? Para produzir resultado. Para produzir o quê? Multiplicação. Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu multipliquei. Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, eu multipliquei. Senhor, o Senhor não me deu nenhum talento. Fora, servo mau e negligente. Nós precisamos aprender a falar em resultado, irmãos. Sabe, nós vivemos, parece que um tabu, um paradigma dentro da igreja. Eu pergunto para você, qual é o ambiente que há um mover de Deus? Qual é o ambiente propício para Deus agir? Quando aquela multidão já está com fome, os discípulos dizem, Senhor, manda embora as multidões para que possam encontrar algo para comer. Jesus fez isso? Não. O que ele fez? Lançou um desafio. E disse, façam vocês, deem vocês algo para eles comerem. Que desafio! E o que aconteceu depois? Jesus agiu sobrenaturalmente. Sabe, eu creio do fundo do meu coração que o ambiente propício, o ambiente ideal para Deus se mover num ministério, numa igreja, é um ambiente de desafios. Jesus desafiou os seus discípulos e cobrou deles resultado. Quando mandou os 70, depois ele os chamou e diz, me prestem relatório. E a Bíblia nos diz, através desta parábola, que um dia Jesus vai voltar e vai encontrar cada um de nós e vai dizer, mostra o resultado. Nós precisamos, com muita sensibilidade, aprender a falar sobre resultado. Precisamos perder o medo de falar de resultado. Sabe, se na escola nós precisamos dar resultado, se na academia nós precisamos dar resultado, se no trabalho nós precisamos dar resultado, na vida cristã não precisa? Na vida cristã nós não precisamos dar nenhum resultado. Deixa eu dizer para você, isso é uma mentira do diabo. Em algum momento ao longo do cristianismo, o diabo semeou um joio, uma mentira, um engano. E ele tem feito pessoas acreditarem que eu estou aqui só para receber. Só para receber. Quando Jesus vai julgar as nações, ele diz assim, pois fora vocês. Por que fora? Porque eu tive sede, você não me deu. Eu tive fome, você não me deu. Eu estive nu e você não me deu. O Senhor não vai nos medir por aquilo que nós recebemos, por quantos dons, por quantos talentos, se eu falei 1000 línguas, se eu produzi muitos milagres. Ele vai nos avaliar por aquilo que, tendo recebido, nós liberamos para a vida dos outros, porque o maior objetivo de Deus é nos abençoar para que nós sejamos uma bênção. Então nós precisamos perder o medo. Por quê? Porque o diabo colocou uma mentira para nos fazer ficar paralisados e viver uma mesmice espiritual. Nós seremos avaliados por Deus. Então nós precisamos falar disso na nossa igreja, na nossa equipe. Nós precisamos mudar a cultura em nossa igreja. Uma cultura que vise o avanço, o crescimento da igreja. Por quê? Porque é uma ordem do Deus ressurreto.
toda autoridade me foi dada, então vão até os confins da terra e façam discípulos. Esse é o nosso chamado. O texto, sabe, que a gente vê, a palavra de Deus mostra que Ele entregou para os discípulos, não é? Algo muito precioso, esperando que eles multiplicassem. E eu queria olhar rapidamente para esta parábola, para tentar tirar, com base nesse poderoso livro, Fazedor de Discípulos, princípios de uma liderança multiplicadora. O primeiro princípio que eu queria dizer aqui é o princípio da capacidade. O princípio da capacidade. Eu sei que a maioria aqui já vive um ministério de alguns anos, talvez a maioria até já esteja trabalhando no modelo celular. E sabe, eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que tem funcionado tanto aqui na Central. E a primeira coisa é que a gente considera muito bem, não é, o princípio da capacidade. Observe comigo, por favor. A Bíblia diz que aquele senhor, podemos entender que Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento, cada um conforme a sua necessidade. Mas, por favor, ninguém ficou sem receber, não é verdade? Ninguém na história de Jesus ficou sem receber um talento. O que isso mostra para nós? Isso mostra que aos olhos de Deus, o que Ele quer falar para você, pastor, o que Ele quer falar para você que é líder de um ministério, acredite, Jesus está querendo dizer para nós, todos têm capacidade na igreja, todos têm um potencial de liderança. Essa tem sido uma crença que nós temos pregado, divulgado em nossa igreja. Você tem capacidade, você pode fazer algo. Eu não estou pedindo que você faça algo enorme, mas alguma capacidade você tem. Sabe, um fazedor de discípulos, antes de mais nada, é alguém que acredita nas pessoas. Você nunca vai levantar líderes, você nunca vai multiplicar a sua igreja, você nunca vai preparar uma escola de líderes se você, no fundo, não acredita nas pessoas, se você não consegue enxergar o potencial nas pessoas, ainda que esteja em estado bruto. Todos são líderes em potencial. Quando alguém nasce de novo, aquele DNA lá do gene da criação, quando o Senhor falou para Adão e Eva e disse assim, dominem a terra, liderem a terra, cuidem desse jardim, Ele deu para nós capacidade de administração, de liderança e de frutificação. Nós precisamos, em primeiro lugar, enxergar potencial em todos, sem exceção, mesmo que ainda essa pessoa esteja cheia de álcool na boca, mesmo que tenha um coração ainda cheio de mágoa e de cargas negativas que precisam ser tiradas, mesmo que ainda não esteja pronto, nós temos que olhar para a nossa igreja e olhar potencial. Por quê? Porque Deus, na sua parábola, diz para nós, não é? Todos têm capacidade, todos. Olhe os discípulos de Jesus. Se nós olharmos a princípio para aqueles 12, nós vamos dizer, Jesus não escolheu bem não. Mas depois de 3 anos, 3 anos, quando Jesus trabalhou pessoas que não teriam a princípio aquele pedigree de um grande líder, Ele viu potencial em Pedro, Ele viu em João, Ele viu em Tiago, Ele viu naqueles discípulos um potencial. Chegaram ali pessoas problemáticas, chegaram ali pessoas cheias de problema. Lembra de Davi na caverna de Adulão? A Bíblia diz que os endividados, a Bíblia diz que aquelas pessoas que só dariam problema, mas o que Davi fez com eles? Davi enxergou capacidade e transformou aqueles homens num grupo tremendo de valentes, homens que se tornaram famosos pelo seu fruto e pelo seu resultado. Incrível! Davi investiu a sua vida nos seus líderes, colocou em ação tudo aquilo que ele acreditava e eles se tornaram grandes líderes. Então, se você quer viver a realidade de uma igreja em célula, primeiro princípio que você precisa entender, todos podem receber uma atribuição. Todos estão debaixo dessa grande comissão. Todos podem liderar. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você é, junto com o princípio da capacidade, é o princípio da singularidade. Todos têm capacidade, mas cada um conforme a sua particularidade, suas características singulares. Sabe, apesar de
todos receberem talentos, porque todos têm capacidade, cada um recebeu de acordo com a sua particularidade. Um ganhou 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. É um erro tratar todos os líderes como se fossem iguais, porque cada um é diferente. Cada um é diferente. Não é assim com nossos filhos. É um erro tratar os nossos filhos esperando deles o mesmo resultado, porque cada filho é diferente. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Da mesma maneira, é injusto cobrar o mesmo resultado de todos, porque cada um é diferente. Cada um é diferente. Jesus investiu mais em Tiago, Pedro e João e não investiu nos outros 9. Por quê? Porque viu neles maior capacidade e eles se tornaram mesmo as 3 colunas principais do ministério. Cada um tem capacidade, mas nem todos terão o mesmo resultado. Se você der 2 talentos para quem tem 5, capacidade para 5 talentos, esse vai se sentir frustrado. Ele vai dizer, me dá mais, confia mais em mim. Se você der 5 talentos para quem poderia suportar 2, ele vai se sentir esmagado porque você está cobrando demais dele. Então seja sensível. Se nós errarmos a dose, nós podemos sobrecarregar as pessoas. Então eu sei que todos podem ser líder de célula por experiência própria. Todos podem ser um anfitrião. Todos no sistema celular podem ajudar um líder em treinamento, mas nem todos vão poder ser um supervisor, talvez um coordenador maior. Nem todos têm um chamado pastoral. Então perceba que todos têm capacidade, mas cada um tem uma característica própria. Mas o que é mais importante do que a pessoa, é você mesmo. O verso 14 e 15 diz que ele tomou o que ele tinha e confiou aos seus discípulos. Sabe, terceiro princípio, se você quer obter resultado na sua igreja, é que para obter resultado você precisa investir. Aquele homem pegou daquilo que ele trabalhou a vida inteira, daquilo que foi resultado do seu suor. Ele pegou suas propriedades, ele pegou o seu ouro, ele pegou aquilo que era mais precioso, ele deu da sua vida. Por quê? Porque agora ele já era um homem feito, ele já estava mais velho e tudo que ele amealhou e conquistou, ele deu aos seus discípulos. E ele confiou neles. Sabe, discipulado não é tirar das pessoas o que elas não têm para dar. Não é tirar delas o que nós não investimos. Você não pode ir na sua horta esperar colher alface se você nunca semeou alface. Você só vai colher aquilo que você semear. Buscar resultado quando nós não investimos nada é maldade. Então, antes de cobrar resultado, Jesus investiu 3 anos nos seus discípulos. Ele compartilhou de tudo que ele tinha. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele compartilhou com eles o tempo, ele deu exemplo. Ele compartilhou da sua intimidade. Ele ensinou tudo. Ele deu acesso a todos os recursos. Ele soprou a sua unção. Ele deu a eles promessas. Isso é fazer discípulo. É dar a vida, é dar tudo, é romper toda a barreira e dar o que você tem. E ao final Jesus deu a vida, morreu por eles, lavou os pés deles. Jesus deu a sua vida. Se você quer ser um grande pastor de células, se você quer ser um grande multiplicador do que Deus tem te dado, se você quer cumprir a grande comissão e chegar até os confins da terra, se você quer ver sua igreja se desenvolvendo, dê sua vida. É por isso que nós falamos ao longo do DNA 1 e do DNA 2, que é fundamental que o pastor presidente, o pastor líder, o pastor sênior, encabece esse processo, porque ele tem que investir na vida dos seus líderes. Todo resultado será fruto do seu investimento, porque antes de colher, eu preciso semear na vida das pessoas. Pastor, você nunca vai semear se você não se sacrificou, se você não deu. E eu olho para trás, já há quase 20 anos como igreja em células, e eu lembro dos primeiros anos. Eu falei com a minha esposa, amor, olha, desculpa, você vai ter que me ajudar a ir cuidando mais das crianças, porque eu tenho que dar a minha vida por esta igreja. E até hoje, não é para chegar aqui para pregar, eu saí de uma agenda lotada. Por quê? Porque você não vai colher
aquilo que você não semeou na vida das pessoas, aquilo que você semeou. Então, antes de colher, você tem que semear. Discipulado é um processo de semeadura e colheita. É nesse processo que a gente dá muito, não é? Muito mesmo. Por isso é que ele tirou do seu talento, não é? Tirou daquilo que ele tinha e deu aos seus discípulos. Quem aqui está disposto a investir em pessoas? Você quer ver a sua igreja ser transformada? Invista nas pessoas. Quarto princípio é o princípio da confiança. Diz que ele confiou os seus bens àquelas pessoas. Ele deu crédito a elas. Ele pegou aquilo que ele tinha e entregou e virou as costas e falou: eu vou confiar uma fortuna na mão desse que eu dei 5 talentos. Eu vou confiar neles. Posso ter aqui um momento assim de confissão? Para mim a coisa mais difícil é confiar nas pessoas. Eu não sei você, mas eu tenho um temperamento assim perfeccionista. Eu sou super exigente comigo e eu acabo sendo com as pessoas. Então eu acabo assim, tendo dificuldade de permitir que as pessoas façam. Não é? Eu tenho mania de ser controlador, eu vejo defeito em tantas coisas, então eu acabo não confiando. E quando eu não confio, sabe o que acontece? As pessoas não vão produzir resultado. Então eu tive que me disciplinar e entender que um dos pilares da visão celular é a descentralização, é a confiança. Eu entreguei esta célula, eu entreguei 10 ovelhas para um líder cuidar e ele vai cuidar. Depois eu avalio, mas eu vou confiar nele. E quando um pastor confia na sua igreja, a igreja recebe. Ele pegou, não é? Ele pegou essas pessoas e trabalhou com eles, não é? E trabalhou com eles. No final, veja o que Jesus fez. Veja o final que Jesus fez. 3 anos depois do seu ministério, quando Jesus foi embora, ele deixou apóstolos aqui. O mais maduro, que já era um apóstolo, agora a igreja mundial estava na mão de Pedro, era um jovem com 3 anos de convertido. Você confiaria sua igreja a uma pessoa de 3 anos de convertido? Sabe, Jesus confiava nas pessoas. Pastor, nós temos muita dificuldade em confiar. Nós achamos que alguém que possa subir num púlpito para pregar tem que ter 5 anos de estudo bíblico, tem que ter 10 anos de experiência. Sabe, a igreja é lenta porque os pastores não confiam. Você tem facilidade de deixar o seu líder em treinamento dar a palavra, mas foi horrível, e daí? Porque foi horrível, nunca mais você deixou ele aprender, mas não foi assim conosco. Quando nós estávamos começando, pessoas confiaram em nós. O texto diz que o dono da casa não só deu os talentos, mas se ausentou. Ele foi embora. É absoluta confiança. E Jesus, quando Jesus entregou o ministério aos seus 12, ele foi embora, subiu. E ele disse: esperem em Jerusalém até receber o poder, e agora é com vocês. Jesus confiou. Ele confia em mim, ele confia em você. Ele entregou uma igreja para eu tomar conta. Ele me entregou uma equipe pastoral extraordinária para eu cuidar para ele. Qual é a minha obrigação? Multiplicar isso. E um dia, muitos anos atrás, eu recebi uma igreja pequenininha com algumas dezenas de membros. E eu quero entregar para o Senhor uma igreja multiplicada. Eu quero entregar cidades para o Senhor, porque Ele confiou em mim. E eu não quero desapontá-lo. Não podemos ser líderes travados, que não dão oportunidade. Nós precisamos exercer confiança. O 5º processo é a frutificação. Ele entrega os talentos e não há registro de que ele fez uma pregação, que ele entregou um manual, que ele fez algum discurso, nada, nenhuma orientação. Ele entrega e vai embora. Sabe por quê? Porque eu acredito que muito antes ele já vinha compartilhando aquela visão de multiplicação. Eu acredito que a visão já estava implantada no coração daquelas pessoas, porque quando aqueles servos receberam os talentos, eles já sabiam o que fazer, eles sabiam exatamente, eles sabiam: o meu Senhor quer que eu multiplique os talentos, sem precisar de discurso. De novo. Não era para manter o talento, era para multiplicar. E eles já sabiam disso. Como nós precisamos falar da visão.
Como nós precisamos ensinar e repetir que o propósito de um cristão é se multiplicar na vida do outro. Como nós precisamos repetir a respeito da grande comissão, que o propósito de um cristão é fazer discípulos que façam discípulos, que o propósito da nossa vida é multiplicar aquilo que Deus nos deu na vida de outros. Não podemos ser líderes que não vivam com esse propósito de frutificação. Então, a visão já estava no coração daqueles homens e eles saíram para multiplicar. Saíram para multiplicar. Eu já citei e repito de novo, as primeiras palavras que o ser humano ouviu da boca de Deus foi: crescei e multiplicai, encha a terra e domine-a. Este é o plano eterno de Deus para nós. Façam discípulos, ensine as pessoas a viver como eu tenho vivido, multiplique-se. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Muitos pastores que têm feito o DNA conosco, não começam células na sua igreja, nunca. Eu chego a dizer que muitos pastores nem leem os livros que a gente recomenda. Eu acho que tem pastores que não fazem pregações intencionais, não começam uma escola de líderes, Por quê? Eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer. E não se preocupam com a multiplicação. Mas aqueles 3 servos, ao receberem os talentos, sabiam muito bem o que fazer, porque a visão estava clara. Será que você já tem a visão de multiplicação no seu DNA? Será que já está aí correndo pelas suas veias esta compaixão, esta visão de uma igreja multiplicadora? Será que a sua visão ministerial já tem nela a multiplicação? A multiplicação, puxa vida, esse é o princípio. O Senhor esperava que os seus servos multiplicassem. Eu fui outro dia pregar numa igreja que completava 100 anos. Raro para um país jovem como o Brasil, uma igreja com 100 anos. É uma igreja pioneira, lá datada do início da chegada dos primeiros missionários. E naquela grande festa de celebração, nós tínhamos 50, 60 pessoas participando daquele culto. Sabe, irmãos, eu não avalio igreja por número de maneira alguma. Mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com discípulos de Jesus, com aqueles que se chamam servos, quando recebem tanto de Deus e conseguem apenas guardar isso, enterrar seus talentos, que não andam com o encargo da multiplicação, que parece que não tem o desejo ardente de agradar o seu Senhor. Sabe, naquelas 3 parábolas que Jesus contou em Lucas 15, a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, você se lembra? Todas as vezes quando a ovelha foi achada, quando a moeda foi encontrada, ou quando o filho voltou, a palavra é gozo, houve festa, alegria, é um gozo, é uma celebração. A parábola diz, a festa no céu. Sabe, me estranha muito quando um líder, quando alguém que é do reino de Deus, não está sonhando em dar esta alegria, em provocar festa no céu. Sabe, querido, a multiplicação daquilo que Deus nos deu, o cumprimento da comissão, que é um mandamento do Jesus ressurreto, tem que ser a nossa prioridade, frutificação. E todos da nossa igreja devem saber que tudo aquilo que eles têm recebido de Deus deve ser transformado em frutos. O 6º princípio é o princípio do tempo. O texto diz que depois de muito tempo, lá no verso 19 diz, o Senhor voltou para acertar contas. Isso nos fala que não foi no dia seguinte. Não é mágica. Deixa eu dizer para você, irmão, a visão celular não é mágica. Quando você começa o processo de transição, vai levar um tempo. Quando começa o processo de transição, vai demorar até que isso comece. Não há assim uma varinha de condão. Nós não podemos desprezar, de que precisa de tempo. E aquele senhor entregou o talento e ficou muito tempo. Ele deu tempo e Jesus está nos dando tempo. Jesus é o melhor fazedor de discípulos que já passou nessa terra. E ele não fez 12 discípulos em um mês.
O melhor fazedor de discípulos gastou 3 anos. O melhor pastor, o melhor pregador, o melhor mestre, o carregador de milagres, o fazedor de milagres, o líder dos líderes, o Senhor dos senhores, precisou de 3 anos. Calma, calma. Para transformar sua igreja numa igreja em célula é necessário tempo. E mesmo assim, se eu abrir uma célula e eu sou um supervisor, calma, dê tempo. Nós acabamos de sair de um período que nós ficamos 2 anos sem nenhum crescimento, mas neste ano quanto crescimento. E nós temos que dizer, calma, vamos dar tempo. Sabe, nós não defendemos uma igreja parada. O que nós aprendemos é que nós temos que dar tempo e não desistir quando alguém está demorando um pouquinho mais do que a gente esperava, não é? Um pouquinho mais. Então, nós temos que dar tempo para a multiplicação. O 7º princípio que eu queria comentar, talvez o princípio aqui mais prático, mais fundamental. Esse líder, servo daqueles servos, voltou. Para quê? Para supervisionar. Para quê? Para ajustar contas. Ou seja, depois de um tempo, nós temos que fazer a avaliação. Ver os resultados. Pastor, deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Alguns pastores têm cometido o erro. Fazem tudo certinho. Eles pregam na igreja, lançam a visão celular, fazem a escola de líderes, abrem as primeiras 10 células e depois deixa para lá. Nunca prestam contas. Quando eu abri as primeiras 15 células, todo domingo, os 15 líderes se reuniam comigo para prestar contas. Eu perguntava, e aí, como foi nesta semana? Nossa estrutura celular nasceu com intensa supervisão. Eu dei para cada um deles o privilégio, a liderança de uma célula, um talento extraordinário. Eu dei para cada um deles 12, 11, 15 vidas, a coisa mais preciosa que tem. E eu não vou prestar contas, e eu não vou ajustar contas com eles. Todo domingo eu fazia um café gostoso, um queijinho, um pão gostoso, e antes do culto do domingo de manhã, os meus 15 líderes comigo, e a gente conversando, supervisão. Irmãos, nós precisamos ir atrás dos resultados do nosso ministério. Nós não podemos ser líderes que andam à deriva. Não é que, deixa o vento levar, o acaso. Não, nós somos pessoas que têm alvos. Nós somos pessoas que estão indo para um destino. Nós queremos chegar em algum lugar. Eu quero levar minha célula, eu quero levar minha igreja a algum lugar. Por isso a prestação de contas é fundamental. Esse é o maior desafio de ser um discípulo de Jesus, de ser um pastor. Por quê? Porque nós precisamos nos abrir para prestar contas. Há uma cultura de independência no mundo ocidental. Há uma ideia do tipo, você não tem nada a ver com a minha vida. Há uma ideia do tipo assim, minha vida particular, ninguém tem nada a ver. Mentira, nós somos um corpo, um está ligado ao outro. E pastor deve sim supervisionar, ver o avanço da obra, avaliar e provocar, se necessária, as mudanças. E por causa disso mesmo, a partir desta avaliação, vem a última característica, de uma liderança saudável e multiplicadora, o reconhecimento. Irmãos, quem está funcionando bem tem que ser reconhecido, premiado, elogiado, tem que ser colocado como padrão. Irmãos, há também outro conceito tão estranho dentro da igreja, é que parece que elogiar é pecado. Elogiar virou pecado. Parece que porque a gente entende aquele negócio de que a soberba precede a ruína, de que quem fica elogiando está armando um laço no pé, e nós parece que é pecado elogiar, pois Jesus Cristo, o meu modelo de líder, o melhor líder que já passou nesse planeta, quando ele volta, segundo a parábola, quando ele vai fazer a avaliação na história dele, o que ele diz? Muito bem, parabéns, uau, você é demais, servo bom e fiel, você foi fiel, e olha, eu vou te dar mais, eu vou te premiar. Repara que aquele que fez 5, com 5 ainda ganhou mais 1. Ou seja, um pleno reconhecimento. Ele honrou
publicamente, os que foram fiéis e frutíferos, eles são exaltados. Por quê? Porque quem multiplicou de 5 para 5, de 2 para 2, foram fiéis, deram o seu melhor, eles foram dentro da sua capacidade, fizeram aquilo que honraria a Deus. Meu Senhor, quem faz o melhor precisa ocupar espaços de visibilidade, de aplauso, para se tornar o padrão para os outros. Quando nós nivelamos todo mundo e temos vergonha, constrangimento de dizer, você é o melhor líder, e você, parabéns, vocês têm tido resultados. Parece que nós temos medo. Nós precisamos elevar o nível e honrar aqueles que são altos padrões. Nós honramos publicamente. Para quê? Para que quem faça melhor possa ser visível. Visível. Eu já estou vendo alguns aqui, meio chocados, porque isso vai contra o pensamento religioso. Na nossa religiosidade, parece que a gente não quer ver ninguém, andando por aí e sendo valorizados. Sabe, tem gente na nossa igreja, tem gente nas igrejas que estão aí há 10 anos, 20 anos, 30 anos, nunca ganharam uma pessoa para Jesus e têm ocupado posições de honra. Posição de honra por causa, às vezes, da sua condição financeira. Posição de honra, talvez pelo seu tempo na igreja, mas não pela sua frutificação. Quando nós fazemos isso, nós invertemos os valores. E sem perceber, nós mesmos estamos sabotando o crescimento da nossa igreja. Cuidado com isso. Os que são fiéis são valorizados. Não por causa da competição. Não, Jesus não está promovendo competição. Somos cooperadores, mas significa que nós precisamos trabalhar como equipe, valorizando aqueles que têm dado grande resultado. E o homem de um talento? E o homem de um talento? E aquele que, tendo recebido, não fez nada? Eu não posso terminar essa minha palavra sem comentar sobre ele. Sabe, no final, essa história, mesmo estando cercada de frutos, de festa, de elogios, de promoções, ela termina de maneira preocupante. O Senhor nos faz aqui um alerta que todos nós temos que levar muito a sério. Ele disse assim, lancem fora o servo inútil. Irmão, por favor, não há outra interpretação cabível aqui nesse texto. O que não fez nada foi tirado. O que não fez nada foi jogado fora. O que isso significa, irmãos? Quem não está disposto a funcionar junto com você, na visão que Deus tem colocado, não pode permanecer em liderança. Talvez um dos conceitos mais difíceis ao longo desses anos todos, mas que produz mais resultado. Irmão, você quer ver a sua liderança morrer, é deixar uma pessoa não frutífera ocupar uma posição simplesmente por causa de amizade, por causa de companheirismo, é porque é o seu padrinho. Não faça isso. Quem não está disposto a frutificar não pode permanecer com você. Há anos atrás eu comecei como pastor junto com muitos amigos, alguns não quiseram frutificar, não estão mais comigo, eu sinto saudade, são amigos queridos, mas não estão comigo. O servo sem frutos tinha problema. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar. O servo que não dá fruto, aqui nessa história, tinha problema. Como você sabe, Paulo? Ele só não quis. Não, havia um problema. Por quê? Ele tinha um problema de coração e ele tinha um problema de trabalho, não sabia trabalhar. Qual o problema de coração? O Senhor diz assim, servo mau. Maldade é algo aqui dentro. Ele tinha um problema com aquele líder dele. Ele disse, eu sei que você é um homem duro, um homem mau. Não é verdade. Um homem generoso, um homem que foi capaz de dar 5 talentos para um, 2 talentos para outro. Não é? Um talento é uma fortuna, são quilos e quilos de ouro. Como alguém vai dizer que esse homem é mau? Como vai dizer que ele quer colher onde não semeou se ele deu talentos? Havia no coração daquele servo mau um problema ali, no relacionamento, a maneira como ele via as pessoas. Mas também tinha um problema de trabalho, ele era displicente. E toda a sua dificuldade em frutificar estava ligada à maneira como ele via seu líder. Mas o senhor daquele servo olhou para ele e disse assim, espera aí,
esse não sou eu. Eu nunca tentei colher onde eu não semeei. Eu tenho semeado muito na sua vida há anos. E eu quero colher sim, porque eu tenho investido na sua vida. Eu tenho dado o meu melhor, eu tenho dado o meu tesouro. Sabe, meu irmão, Jesus está revelando aqui como Deus é. Ele espera e aguarda de nós resultados. Ele espera resultados. Nós não podemos fugir desse aspecto da vida cristã. Não é? Muitos não gostam disso, mas é verdade. Porque, na verdade, quando a gente não quer ser avaliado, é porque a gente não quer ver o que está lá dentro do nosso coração. É necessário ver e tratar o coração das pessoas. Todo problema daquele servo que não multiplicou tinha a ver no seu relacionamento com a sua liderança. Sabe, irmão, quando alguém não quer entrar com você, tem algum problema com Deus ou com você mesmo. Ou com você mesmo. Esse foi o problema de Judas. Não foi esse? Não foi o problema de Judas com Jesus? Judas não tinha uma incapacidade de enxergar Jesus como ele era? Quando nós quisermos investir em alguém, nós temos que conhecer essa pessoa e ver o que realmente está no coração dela. Manter uma igreja estagnada é juízo de Deus na vida de um líder que a lidera e que a mantém guardada, enterrada como um talento que Deus. Entenda, por favor, irmão, Deus espera de você resultado. Deus espera frutos. Se o seu coração deseja isso, Deus acredita em você, e se o seu coração deseja dar frutos para Deus, você vai dar. Agora, se você não tem frutificação, é porque você não está pedindo. E se você não está pedindo para Deus, é porque de fundo você não quer. Então, por favor, avalie. Avalie o crescimento da sua célula, avalie o crescimento da sua igreja. Você precisa avaliar, e isso é excelente. A visão celular tem um pilar. Um pilar. É a multiplicação. Você pode não gostar, não é? Ou, com o passar do tempo, você pode não obter resultados. E se você não obter resultados, é porque você não entendeu a visão celular. Princípios de liderança que funcionam e continuam funcionando até hoje. E eu queria dizer para você, eu queria compartilhar isso com você. Meu querido pastor, do fundo do meu coração, é minha palavra. Hoje você está aqui participando conosco, e é uma honra. É com muito carinho que nós te recebemos. Nós fazemos parte de um movimento celular que tem transformado o mundo evangélico. As maiores igrejas do planeta hoje trabalham no modelo celular. Um movimento, como nós já falamos, poderoso de renovação do jeito de ser igreja, está acontecendo em toda a terra. Num momento como esse, em que nós estamos online, e hoje, nessa época que hoje eu estou, aqui no Brasil, estamos vivendo uma pandemia por causa de um vírus, onde as igrejas não estão podendo fazer cultos presenciais. Algumas igrejas têm sofrido muito, porque quando fecha a igreja, acaba a igreja. Nossa igreja tem tido a alegria de ser provada na veracidade, na credibilidade, no funcionamento da sua estrutura celular. E como nós estamos felizes. Deus nos deu algo muito lindo. Mas sabe, irmão, tudo é um processo de liderança. Você já participou do DNA 1, hoje já viu o DNA 2, mas agora está na sua mão decidir o que fazer. Decidir o que fazer. Hoje eu venho aqui humildemente. Talvez a palavra que eu dei é uma palavra que toca em alguns tabus, eu sei disso, mas é um compartilhar de pastor para pastor, de amigo para amigo, com toda humildade, toda humildade. O que eu tenho compartilhado é o que eu tenho aprendido de Deus e com outros ao longo desses anos todos. Mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não traz engano, ela não confunde. E ela nos alerta dizendo, Deus tem nos abençoado e muito. Mas tudo aquilo que Ele tem dado para nós, e para alguns aqui uma bela igreja, para alguns aqui um ministério honrado, um grupo de pessoas que dizem, pastor, o que você mandar a gente fazer, a gente faz. E muitos aqui têm vivido um modelo de manutenção, pois Deus nos chama agora a entrar numa visão poderosa,
que é capaz de evangelizar, estabelecer vínculos de relacionamento e pertencimento, fidelidade entre os membros e principalmente discipulado. Pessoas que poderão não só se converter, mas passar a obedecer e a praticar o evangelho. Um evangelho que vai aumentar de qualidade e impactar a terra e produzirá, eu creio, a última grande colheita antes da volta de Jesus. E quando Jesus voltar, eu e você, cada um de nós vamos comparecer diante de Deus. Eu só quero ouvir do Senhor uma palavra. Paulo, com todas as suas limitações, e eu sei que Deus me deu um talentinho. Eu sei da minha incapacidade, eu sei quão pequenino eu sou, mas eu aprendi que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda. Que quando o Senhor, não é um grãozinho de mostarda, Ele diz pequenininho, é menor. Eu sei que eu sou menor, mas uma vez semeado, uma vez plantado, uma vez colocado na terra, sabe, Jesus falou, se o grão de trigo não morre, ele fica só, mas se morre, ele multiplica. Tudo na Bíblia fala sobre isso. Um dia eu tive que abrir mão dos meus modelos, eu tive que abrir mão, às vezes, de princípios de igreja, eu tive que abrir mão de tanta coisa. Eu temia, eu falava, nossa, esse negócio de célula vai ser uma encrenca. Mas Deus multiplicou e abençoou, e mesmo sendo um talentinho, eu posso chegar diante de Deus, e eu sei que Jesus vai voltar, e eu vou chegar e dizer, Senhor, o Senhor me deu um talento, toma aqui 2, toma aqui 10, toma aqui 1000, eu quero ganhar cidades para o Senhor, e eu sei que se eu sou tão pequenininho, você, que Deus tem dado uma igreja tão bacana, e liderança e influência, você pode fazer algo muito grande, mas há uma decisão para cada um de nós. Ou nós vamos nos tornar fazedores de discípulos, ou nós vamos apenas ser líderes de programas nas nossas igrejas. São 2 modelos apenas, os que geram filhos e os que geram programas de igreja. Sabe, há anos atrás, quase 20 anos, eu comecei com 15 pessoas, mesmo que a igreja tinha muita gente. 15 líderes, abrindo 15 células. E hoje nós somos quase 2.000 células, milhares de membros, porque Deus multiplicou os talentos. De 15, nós já multiplicamos mais de 45 vezes o tamanho da nossa igreja. Então um dia eu vou chegar diante do Senhor e Ele vai dizer, servo bom e fiel. Irmãos, eu quero terminar minha vida bem. Começar bem, terminar bem, dizendo, Senhor, o Senhor me deu, está aqui o talento que o Senhor me entregou. E a minha palavra de desafio para você está nas suas mãos. Pastor Wagner gosta muito de dizer, não é? Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. E agora está nas suas mãos aquilo que você vai fazer. Se você vai estar conosco lá no DNA 3, está nas suas mãos. Porque para vir agora para a próxima etapa, você já tem que ter as células. Você já vai ter colocado em prática tudo isso que a gente viu. Então Deus está colocando algo na sua mão e o meu desafio é multiplique. Multiplique isso que Deus está te dando. Sabe, queridos, eu sei de todos os talentos incríveis, como você é um pregador, como você é um homem de caráter, de oração, a família, a igreja, tudo que Deus tem te dado. Mas Deus está te dando nesses dias uma coisa a mais. Um modelo, uma visão, algo que tem plena capacidade para revolucionar sua vida, sua igreja e abençoar demais a sua cidade. Uma igreja em células. Deus está te dando isso agora. E eu tenho um presente para você. Peguei aqui esse talento. É um talento muito especial para nós. É uma moeda. Você não consegue ver, eu sei, porque nós estamos aqui, não é, online, em vídeo, mas eu tenho aqui o talento, um DNA, um talento do DNA. É uma moeda mesmo. E cada pessoa que participa conosco dos DNAs presenciais, nós fazemos agora uma cerimônia muito tocante. Nós presenteamos a cada um com um talento. Sabe, eu creio que nós estamos aqui expressando o desafio de Deus para a sua vida. O desafio de Deus. Qual é o ambiente em que Deus se move sobrenaturalmente? O ambiente de desafio. Dê-lhes voz de comer. Eu não posso. É nesse ambiente de desafio que Deus opera milagres. E eu creio que Deus pode operar um milagre na sua igreja, no seu ministério, se você receber esse talento com o propósito de multiplicá-lo.
Se você receber esse talento para fazer dele um milagre. E hoje Deus está te dando esse talento. E eu quero entregar a você. Toma, pode pegar. Recebe aí no seu espírito, recebe aí no seu coração. O DNA 1, o DNA 2, todo esse programa como um talento que Deus está te dando. E eu quero te dar um desafio. Multiplique esse talento. Multiplique. Você está recebendo uma fortuna, uma visão muito poderosa. Faça células. Abra uma, abra duas. Pelo menos a sua, comece. E você vai ver que delícia. Há quase 20 anos eu sou líder de célula. Minha célula está lotada. Todo dia alguém me procura dizendo, pastor, eu posso ir na sua célula. Pessoas que vêm de todo lado. E é um privilégio ver discípulos sendo formados. E a igreja se multiplicando. E hoje tantos líderes. Recebe o seu talento. Jesus que está te dando. E agora, com todo amor, com todo carinho, multiplique para você poder provocar alegria para o céu. Uma festa no céu, ganhando almas para Jesus. Fazendo discípulos que fazem discípulos. E principalmente, trazendo alegria também ao seu coração. Porque Deus há de te recompensar. Eu quero orar com você. E eu quero orar agora. Eu quero oferecer para você esse talento agora. Por favor, aonde você estiver, se você puder ficar de pé. Estender a sua mão para Deus. E imaginar que Deus está colocando aí 5 talentos, 2 talentos, mesmo que seja 1 talento. Você não é um servo mau, muito menos negligente. Então, porque você ama o Senhor e porque você nunca vai desobedecer a ordem daquele que tem toda a autoridade, e você vai comprometer e focar a sua igreja em fazer discípulos através de células que se multiplicam anualmente, eu tenho certeza que virá junto com o talento a plena capacidade, porque você é um servo bom e é fiel. E você é capaz. E você é capaz de trabalhar com afinco e de fazer a sua igreja multiplicar de forma extraordinária. Pai querido, eu, em teu nome, no nome de Jesus, o Senhor da igreja, eu presenteio a cada líder, a cada pastor, a cada pastora que aqui está. Eu presenteio com 1 talento. Eu presenteio com 10 talentos, com o que o Senhor quiser dar a cada um, conforme a capacidade. Eu sei que todos aqui têm capacidade. Eu sei que são diferentes, mas têm capacidade. Eu venho pedir, Pai, que a bênção, o poder, a capacitação, que, ó Deus, a poderosa fertilização do Senhor nas raízes dessa vida e desse ministério, possam fazer, Pai, frutificação. Que a seiva do Espírito Santo passe em cada ramo desse aqui, para produzir muitos frutos, e frutos que permanecem. Pai, eu abençoo o modelo, a visão celular em cada igreja, independente da sua origem denominacional, independente das suas tradições, independente do seu local, independente da sua história, independente, Pai, das qualificações financeiras, do patrimônio, do número de membros. Senhor, eu venho pedir a unção de multiplicação. Eu venho pedir a unção para conquistar e ganhar almas. Eu venho pedir, Pai, relacionamentos espetaculares dentro da cela. Eu venho pedir, Pai, um ambiente de amor, um ambiente de compaixão pelo perdido e de amor uns pelos outros, porque é neste ambiente que a igreja se multiplica. Pai, eu entrego em teu nome. Receba, irmão, receba, irmã, um talento que Jesus está te dando, e sai daqui com o poder do Espírito Santo, com um chamado claro, com um desafio poderoso de Deus. Sai daqui para multiplicar esse talento em nome de Jesus. Amém. E olha, eu quero dizer para você, se você quiser receber um talento desse mesmo, aqui ó, esse, você vai escrever aqui para a Central, manda um e-mail para mim, para o João Vitor, não é? Qualquer um de nós. Eu vou ter tanto prazer de mandar para você um talento desse. O João está bravo ali, falando, não fala isso não. Vou falar sim. Quantos talentos eu tiver que fazer, eu vou te mandar um desse. É lindo, é de ouro, é maravilhoso. É um ouro assim, né? Mais simples, mas é incrível mesmo, né? Sabe? E é maravilhoso. E aqui está escrito, pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. A quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Eu profetizo
para cada igreja, para cada pastor, você terá em grande quantidade. Eu me levanto como um profeta da nossa época para dizer que se você realmente chegar diante do Senhor e se consagrar e dizer, Senhor, eu quero trazer muitos frutos para o Senhor. A quem tem, mais será dado e você terá em grande quantidade. Receba tudo que Deus tem para você. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida.